Fala pessoal do canal, sejam mais uma vez pessoal, bem-vindos a esse canal. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, essa turma que está chegando agora. Para você que ainda não conhece, esse é o canal pessoal que tem por objetivo e finalidade trazer transformação na vida das pessoas através do conhecimento, através da sabedoria, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e também do desenvolvimento espiritual. Pessoal, só para mim, pessoal, ainda é uma rotina um pouco puxada, né? Haja vista que eu estudo, também tenho que preparar o conteúdo, também tem a minha rotina profissional hoje, né? Então, assim, a minha rotina hoje ainda é uma rotina que eu ainda estou nesse processo de adaptação, né, com o canal, gravar o conteúdo, tirar esse tempo aqui para poder produzir um conteúdo de qualidade, né? Então não adianta simplesmente vir aqui atrás da gravar um conteúdo de qualquer forma. Então, eu gosto de preparar os meus conteúdos, eu gosto aqui de alguma forma de estar estudando, para poder estar aí tirando as dúvidas daquelas pessoas que têm dúvida, acrescentando conhecimento, agregando valor na vida de vocês. Então, peço desculpas a vocês, mas tamo junto, vamos dar continuidade aí nos nossos vídeos. Então, mais uma vez agradecer você, pessoal, que chegou até aqui, pedir você mais uma vez que se inscreva nesse canal, pessoal, compartilhe os nossos conteúdos, compartilhe os nossos vídeos, comenta, faz os seus comentários, para que a gente possa estar tirando a dúvida, né? Às vezes tem pessoas que têm algumas dúvidas e precisa tirar essas dúvidas, não consegue, ainda não tem um profissional para poder ajudar essa pessoa. Então, naquilo que eu puder ajudar, naquilo que eu puder agregar valor na vida de vocês, eu espero estar respondendo e tirando todas as dúvidas aí. Para quem ainda não é inscrito, né? Se inscreva nesse canal. Compartilha aí com seus amigos, compartilha com seus familiares. Mais uma vez é o que eu peço a vocês. Então, vamos para o vídeo, pessoal. Olha, qual é o conteúdo que nós vamos estar trabalhando hoje, pessoal? Nos nossos vídeos anteriores, nós começamos a falar a respeito do sistema de crenças limitantes. Inclusive, já trabalhamos aqui alguns conceitos a respeito de crenças limitantes a respeito de dinheiro. Então, a gente vai, vamos dar continuidade nesse processo, vamos falar um pouco a respeito de cada uma dessas crenças e o que essas crenças elas representam na nossa vida. Qual que é a finalidade, o que é a crença de alguma forma, como as crenças podem me afetar de alguma forma, entende? Então, só para quem está chegando novo nesse canal, pessoal, nós estamos trabalhando nos nossos vídeos anteriores, nós estamos em busca, pessoal, da construção da nossa autoimagem e da nossa autoestima. E já falamos nos vídeos anteriores, né? Inclusive, que você que ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, volta lá, assiste os nossos vídeos lá. Também curte e compartilha os nossos demais vídeos, que você vai ver para você conseguir pegar tudo isso que nós estamos passando daqui para frente. Então é interessante para você que não assistiu os nossos vídeos anteriores, assistir para vocês ter uma mais profundidade desse assunto que nós vamos começar a falar a respeito de hoje. Então, as crenças, pessoal, nós já falamos que a crença, pessoal, é um pensamento que de alguma forma ele está fixado, enraizado, estabelecido. Essas crenças, elas de alguma forma elas podem e afetam, né, a maioria da vida das pessoas nos dias atuais. Então, eu acredito que se você está acompanhando os nossos conteúdos, é porque de alguma forma você quer fazer mudanças na sua vida
E a mudança, toda mudança que nós precisamos fazer, pessoal, nós precisamos primeiramente, para a gente avançar mais à frente, às vezes nós precisamos de alguma forma retirar algumas coisas, alguns bloqueios que nos impedem de alcançar esse outro nível que a gente quer alcançar. Tem muitas pessoas que estão nesse canal que eu acredito que já estão conseguindo fazendo mudanças extraordinárias na vida delas através desse conteúdo, através de outros conteúdos também, mas é necessário a gente saber a respeito dessas crenças, porque eu também sei que tem muitas pessoas também, pessoal, hoje no mundo são milhares de pessoas aí que estão bloqueadas emocionalmente por causa de crenças limitantes, de pensamentos que não são reais. Mas infelizmente, pelo fato desse pensamento ter se estabelecido, essa pessoa não consegue fazer as mudanças que ela quer fazer na vida dela e alcançar os resultados que ela quer alcançar. Então, resumidamente, pessoal, a ideia da gente trabalhar nessas crenças é tirar esses bloqueios que de alguma forma está atrapalhando com que você dá continuidade nessa jornada, com essa mudança que você quer fazer, essa troca, de alguma forma, as mudanças e os resultados que você quer alcançar. Porém, tem resultados na nossa vida, pessoal, que são impedidos de alcançar por causa dessas crenças limitantes. Então, nós vamos dar continuidade nesse processo, nesse vídeo, falando a respeito de cada uma dessas crenças. E à medida que você for identificando, pessoal, anote, faça como eu falei, sempre de preferência, quando nós estivermos gravando o nosso conteúdo, esteja com a caneta, com papel ao lado, faça anotações, faça as nossas tarefas, né? Nós temos aí algumas tarefinhas que eu vou começar já também, passar daqui para frente. Mas só para você entender, todo o processo de mudança na nossa vida começa, pessoal, com um processo de aceitação. Nós já falamos isso, mas eu vou repetir para quem está chegando agora. Começa com o processo de aceitação. Então, primeiro eu preciso aceitar as mudanças que eu preciso fazer na minha vida. Porque uma coisa que a gente precisa pensar, que tudo aquilo que nós rejeitamos de alguma forma ou outra vai acabar voltando para você. Então, não adianta você rejeitar essa crença, não adianta você fazer de conta que essas crenças não existem. Você precisa aceitá-las, assim como qualquer coisa. Você pode ver, talvez alguém que está acompanhando esse vídeo aqui saiba disso, porque já tenha passado por algum protocolo parecido com esse. Nós sabemos, pessoal, que todo o processo de cura, toda cura que uma pessoa precisa alcançar na vida dela, ou algum determinado tipo de resultado, vamos falar assim, vamos usar o exemplo, por exemplo, a pessoa que quer se ver livre de vícios. Vamos falar de vícios aqui, vamos usar a suposição de vícios. O processo da cura dos vícios, pessoal, inclusive fica a dica que se tiver alguém aqui nesse canal que está em busca, né, de recuperação, em busca de mudança, de largar algum hábito, de largar algum vício, seja em álcool, drogas, pornografia ou qualquer outra coisa, já fica a dica. Então, qual que é a chave para poder fazer a mudança, para poder a pessoa conseguir, de uma vez por todas, romper com esses vícios? É aceitar, pessoal. Não é negar que aquele problema... Não adianta você negar, fingir, fazer de conta que o problema não existe. O primeiro passo para fazer mudança em qualquer área da sua vida é você aceitar que aquele é um processo que ele precisa, de alguma forma, precisa ser reconhecido que está ali. Agora, todas as vezes que eu nego, todas as vezes que de alguma forma eu tento me desfazer dele, mas sem aceitá-lo, de alguma forma ou de outra, lá mais para frente ele vai acabar retornando de novo. Então, não é fingir que o problema não existe, não é fazer de conta que o problema não está ali, mas é de fato começar
A mudança começa quando eu reconheço que aquele problema em si existe, porque o nosso consciente, pessoal, ele trabalha assim. O nosso cérebro, pessoal, ele trabalha num processo de mudança, num princípio chamado, você já deve ter ouvido falar sobre neuroplasticidade. Esse processo, o nosso cérebro, pessoal, ele tem uma capacidade de mudança extraordinária. Ele tem uma capacidade de fazer mudanças, e muitas delas, que assim, muitas pessoas, se as pessoas soubessem o poder que tem, sabe, de você usar o seu cérebro ao seu favor para fazer mudança, para construir coisas novas, as pessoas usariam muito mais. Mas começa com o quê? Começa com que eu trazer a consciência daquele problema. Entende? É como se fosse uma conta. A pessoa, às vezes, está com a conta para pagar. Muitas das vezes, o que acontece? Se ela não pagar aquela conta, provavelmente mais para frente ela vai ter um problema, seja uma luz, uma água ou qualquer outra coisa. Um boleto uma hora vai chegar. Então, agora, quando eu reconheço que eu tenho aquele determinado problema em si, a mudança ela já começa a acontecer naturalmente na minha estrutura psicológica, ok? Então era sobre isso que eu queria falar no início desse vídeo. Toda mudança começa com o processo de aceitação e com as crenças não vai ser diferente. Então, à medida que eu for citando as crenças aqui, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Qual é a crença que você se identifica que você tem a ela? Porque o meu objetivo aqui desse vídeo, pessoal, é produzir mudança. É produzir transformação na vida das pessoas. Então, todo esse conteúdo que eu estou ensinando para vocês é uma aplicação que você precisa fazer, né? Se você começar a fazer qualquer coisa na sua vida, mas só o começar em si não vai trazer resultado. O que vai gerar resultado são a continuidade daquilo que eu começo a fazer. Isso, já falei, isso pode ser para qualquer coisa, academia, uma troca de trabalho ou alguma mudança que você quer fazer na sua vida. Então, só faz sentido quando você dá continuidade nesse processo. Então, identificar a crença e aceitar é o primeiro passo. Mas o segundo passo é você agora começar a fazer mudanças significativas para você conseguir transformar essa crença e fazer com que de alguma forma você desbloqueie a sua vida emocional e você consiga passar para essa próxima etapa na sua vida, ok? Então, nós vamos começar agora, a partir de agora, pessoal, a trabalhar essas crenças, vamos identificar quais são essas crenças. E antes de começar esse vídeo, eu quero falar aqui, pessoal, e já falei que eu vou fazer um outro vídeo contando um pouco a respeito da minha história, do meu canal, da minha experiência, de como que hoje eu me tornei o profissional que eu me tornei. Porque antes de estar, pessoal, ensinando esse conteúdo para vocês, é uma coisa que eu quero deixar muito bem gravado isso aqui, porque hoje em dia é muito fácil às vezes as pessoas pegar um conteúdo e ensinar esse conteúdo aí em canais. A gente tem visto pessoas aí ensinando conteúdo de como ganhar dinheiro, de como fazer sucesso, mas às vezes a pessoa não tem uma história por trás de tudo aquilo. Então, pessoal, tudo que eu ensino é porque, de fato, são coisas que eu tenho aplicado na minha vida diariamente. Então, eu posso dizer com todas as convicções e com toda certeza, pessoal, que o conteúdo que eu estou ensinando aqui é um conteúdo que verdadeiramente gera resultados à medida que você coloca todos eles em prática, ok? Então, eu não estou ensinando aqui, pessoal, teorias e coisas que não fazem sentido. O que eu estou ensinando aqui
se você colocar e aplicar na sua vida, você pode ter certeza que vai dar certo para você, assim como já deu certo para mim e assim como, graças a Deus, tem continuado dando certo todos os dias, porque eu tenho aplicado isso na minha vida, na minha rotina, entendeu? Então, antes de eu ensinar para vocês, eu precisei aprender. É o que eu costumo dizer sempre, pessoal. Quem senta para poder estar aprendendo alguma coisa, futuramente vai ter a oportunidade de estar ensinando também. Ok? Então, primeiro eu precisei aprender e hoje também estou aqui ensinando, mas ao mesmo tempo aprendendo. Cada dia nós aprendemos coisas novas, né? Mas então, o que eu queria falar com vocês a respeito disso, pessoal, eu tive que quebrar esses conceitos, essas crenças, para mim gravar esse conteúdo aqui hoje, eu tive que tirar essas crenças limitantes que de alguma forma eu enfrentava, que eu achava que eu não ia conseguir produzir esse conteúdo, como que ia ser o engajamento, como que eu ia conseguir passar todas as informações para as pessoas daquilo que eu queria falar, entende? Então eu tive que romper com crenças que eu também tinha para poder hoje estar produzindo o que eu produzo. Então a gente precisa entender que não basta só falar, nós precisamos agir e nós precisamos colocar em prática. Depois eu vou fazer um conteúdo especificamente contando toda a minha trajetória. Aí já vai ser um vídeo mais que não vai ter tanto a finalidade do autoconhecimento, nem desenvolvimento pessoal, no sentido assim, nós não vamos estar estudando nenhum conceito. Mas vai ser algo mais sobre a minha vida mesmo, questões pessoais, como que eu cheguei aqui hoje, como que foi a minha trajetória para poder chegar até aqui, entende? Mas isso é um conteúdo mais para frente. Primeiro eu quero trabalhar com vocês a respeito dessas crenças, tirar esses bloqueios, quebrar essas crenças limitantes, esses conceitos que cada um às vezes tem carregado aí ao longo da vida e que de alguma forma tem afetado e tem impedido com que você tome decisões na sua vida e decisões que vão gerar resultados, né, a longo prazo. Ok? Então nós vamos trabalhar hoje, nós vamos trabalhar algumas crenças, não vai dar para trabalhar todas, eu vou falar todas aqui, mas a gente vai trabalhar à medida dos vídeos, porque para não ficar vídeos muito longos. Então, eu estou pegando etapa por etapa, nós já falamos a respeito da questão da crença de dinheiro, né? Em que muitas pessoas carregam. Vou falar um pouco aqui também a respeito disso, mas hoje nós vamos trabalhar outras crenças, ok? A crença a respeito de dinheiro e riqueza é o nosso vídeo anterior, então se você ainda não pegou, vai lá, assista esse vídeo, ok? Acompanha aí o nosso conteúdo. Então, vamos lá, pessoal? Vamos começar a desenvolver aqui. Ó, eu preparei um conteúdo aqui hoje a respeito dessas crenças, e é o que eu falei, à medida que você identificar alguma dessas crenças, você vai anotar, de preferência anote todas. Mas de todas que você vai anotar, você vai marcar um X, pessoal, na crença que você acha que você carrega. Por quê? Qual é a finalidade disso, Ricardo? Porque nós vamos trabalhar, pessoal, cada uma de maneira individual. Porque o que é crença para você, para outro não é. Então, pode ser que você vai marcar uma que para outro ele vai marcar outra. Então, nós vamos trabalhar cada um separadamente, embora no todo, né? Nós não tem como também, porque ainda nós não conseguimos ter uma comunicação direta, né? Não é uma live ainda não é uma live, mas quando chega esse processo, quando nós tivermos essa oportunidade de poder abrir uma live ao vivo, e aí nós vamos estar respondendo perguntas, questionamentos, estar falando diretamente, ok? Mas por enquanto vamos nos contentar apenas com vídeo. Quando o YouTube abrir para nós essa plataforma aí e nos der essa oportunidade para a gente poder estar fazendo as lives, nós vamos estar podendo conversar diretamente, ok? Então, vamos falar a respeito disso. Para quem está aí, para quem está a dúvida aí que chegou agora e que ainda
está nessa dúvida de o que é uma crença. Pessoal, já falei aqui, só vou repetir rapidamente. Crença, pessoal, é um pensamento estabelecido. É um pensamento, pessoal, que de alguma forma ele foi fixado na sua mente. E essa crença, esse pensamento, ele foi estabelecido de uma forma, vamos dizer assim, ele está tão enraizada que muitas das vezes ela é até inconsciente. Então, por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Você está ouvindo esse conteúdo aqui. À medida que você está ouvindo esse conteúdo, pessoal, se você estiver fazendo um determinado questionamento, por exemplo, tem pessoas que vão se identificar a isso. Você está gravando o conteúdo e às vezes a pessoa está fazendo... Aí existe na sua cabeça um certo questionamento com aquilo que eu estou falando. Então, tem pessoas que nesse momento agora estão dizendo, eu acredito no que o Ricardo está falando, mas também tem outras pessoas que estão dizendo, eu não acredito no que esse cara está falando. Então, pessoal, isso de alguma forma ou de outra é uma crença, porque eu só posso ditar o que é verdade ou o que é mentira uma vez que eu aplico isso na minha vida. Eu não posso dizer que algo não é verdadeiro, enquanto, como se diz, as pessoas falam, se eu não provar que de fato isso é verdadeiro ou se é falso, entende? Então, isso muitas das vezes é uma crença estabelecida. E isso eu vou falar com vocês, pessoal. É uma das crenças que são mais difíceis de ser trabalhado. Porque se todo o conteúdo que você assiste, pessoal, que fala sobre desenvolvimento pessoal, que fala sobre mudança, todo o conteúdo que você assiste, você ter esse tipo de questionamento, você nunca vai se dar, pessoal, a você mesmo, a sua mente, a oportunidade de fazer mudança. Então, é por isso que eu disse que quando nós começamos a fazer essa jornada do autoconhecimento, quando nós começamos a fazer mudança na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos abrir, pessoal, é a nossa mente. Nós temos que estar dispostos a ouvir, né? Eu sou do tipo de pessoa assim, pessoal, quando eu assisto um conteúdo, esse questionamento eu não tenho mais. O único questionamento que eu tenho é só o seguinte: alguns vídeos que eu assisto, quando eu vejo que aquele conteúdo ele não faz sentido para mim, e eu falo no sentido da busca pela qual eu estou, eu mesmo assim eu procuro de alguma forma pegar o que é bom daquele conteúdo, o que aquele conteúdo pode agregar valor na minha vida, e o que não faz sentido, pessoal, eu descarto. Mas todo conteúdo, pessoal, ele tende a agregar valor em alguma área na sua vida. Agora, se você é aquela pessoa questionadora a respeito de tudo, pessoal, você sempre está certo, que as outras pessoas estão erradas, isso é uma crença estabelecida. Então, antes de você agora, e aí talvez você fique preocupado, poxa, Ricardo, então como que eu vou fazer? Pessoal, você precisa a partir de agora, pessoal, uma vez que você tem essa crença, identificou que é assim, Ricardo, toda vez que alguém fala comigo as coisas, eu não consigo acreditar. Ricardo, todas as vezes que eu assisto algum conteúdo de autoconhecimento, eu fico questionando. Então, pessoal, é identificar e aceitar que você é assim. Então, identificou? É você essa pessoa que eu estou falando? Então, você vai aceitar que você é assim. E aí, a partir de agora, pessoal, você vai dar continuidade, vai continuar acompanhando os nossos conteúdos, voltando nos nossos vídeos anteriores, e aí você vai perceber, pessoal, o quanto que sua mentalidade, de alguma forma ou de outra, ela vai começar a fazer mudanças. E aí, claro, nessa mudança não é do dia para a noite, mas você vai começar agora a fazer aquele questionamento. Peraí, por quê? Porque também tem a questão, pessoal, da conversa que nós temos com nós mesmos. Tem pessoas, quando você vê, você já deve ter visto no ônibus, no metrô, numa viagem, em algum lugar, pessoas conversando sozinhas. Você já deve ter visto isso acontecer. Pessoal, claro, né? A gente não está falando de pessoas que saem gritando na rua, essas coisas. Mas essa conversa, pessoal, é a conversa que nossa mente, que nós temos que ter com o nosso cérebro mesmo.
Esse diálogo interno, pessoal, ele é totalmente normal, senão você não tem problema de cabeça. Tem pessoas que acham que tem problema de cabeça. E isso não é um problema de cabeça, isso é totalmente normal, é a sua consciência, é você conversando com a sua consciência. Agora, o que é extremamente, pessoal, prejudicial é aquela conversa negativa que a nossa mente tem o tempo todo. Então, eu já falei que tem pessoas que vivem, pessoal, com crítico dentro da cabeça. Ele está o tempo todo criticando os outros. Ele está o tempo todo te impedindo de fazer mudança. Então, todas as vezes que você pensa em fazer mudança, ele sempre vai estar te colocando contra essas mudanças. Então, você precisa agora, a partir de agora, começar a trabalhar com esse diálogo interno, começar a questionar. Então, à medida que você escuta esse vídeo, se de alguma forma te vier essa dúvida, você precisa questionar, falar por que esse conteúdo ele não vai agregar na minha vida valor? Por que isso não faz sentido? Por que isso não é verdade? É o autoquestionamento. Você precisa ter esse diálogo, essa conversa, porque à medida que você começa a dialogar, ter esse diálogo interno com você mesmo, pessoal, fazer esse questionamento, as suas ideias vão mudando, os seus pensamentos começam a se modificar, a sua estrutura psicológica muda e você consegue agora romper com essa crença limitante, ok? Então, aceita, você identifica, aceita, faz esse questionamento e agora você vai ver como que isso vai trazer mudança na sua vida daqui para frente. Então, identificar, pessoal, porque eu sei que tem pessoas que vivem dessa forma, né? Aí a gente fala assim, Ricardo, são aquelas pessoas muito negativas. Claro, pessoal, também tem pessoas negativas demais. Então, são pessoas que você pode falar 10 coisas com ela que das 10, provavelmente ela não vai conseguir tirar uma palavra positiva daquilo. Mas, infelizmente, isso aí é um trabalho contínuo, pessoal. Tem pessoas que são mais fáceis de lidar, agora tem pessoas que são mais difíceis. Mas eu costumo dizer, pessoal, que quanto pior, melhor. Porque quando a pessoa está numa situação que ela sabe que ela precisa de fazer mudança na vida dela, ela tem um impulso maior para poder fazer mudança, entende? Mas isso aí é tema para outros vídeos. Então, vamos falar, pessoal, das crenças mais recorrentes, as crenças que mais atrapalham, que mais bloqueiam. Já pegando essa que eu acabei de citar aqui, esse crítico na cabeça, essa crença de dúvida, o tempo todo questionando, sempre por negativo, entendeu? Sempre quando você passa uma informação, essa pessoa não consegue pegar nada e também não consegue colocar nada em prática, entende? Então, isso aí precisa ser um trabalho, pessoal, muito mais reforçado, porque tem pessoas que já estão com a sua estrutura psicológica já de alguma forma bastante danificada por causa de coisas que vê, né? Isso a gente já falou que isso também está muito ligado com as questões que você vê, questão de autoestima, autoimagem, e nós já trabalhamos isso aqui, tá nos nossos vídeos anteriores aí. Então, dá uma volta lá, assiste o nosso conteúdo. Então, vamos começar agora, pessoal. Eu fiz aqui todas as anotações, eu quero passar para vocês, gostaria que vocês acompanhem. Mais uma vez vou pedir vocês, pegue sempre, pessoal, uma caneta, um papel, anote, para que você esteja identificando essas crenças. E as que eu for falando aqui eu vou riscando, e as que vocês forem identificando, vocês vão marcando um X aí, ok? Então, a primeira crença, pessoal, uma crença que nós percebemos muito, tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, são pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo e nem dinheiro. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso alguma vez. E como eu disse, pessoal, como não dá para nós trabalharmos todas de uma vez, eu vou selecionando algumas, vou falando mais especificamente, vou marcando um X, depois nós vamos trabalhando as outras, ok? Para também não ficar muita coisa. São muitas crenças, mas eu vou trabalhar especificamente aqui 8 ou 7 crenças
Mas dessas 8 não vou trabalhar todas também, vou trabalhar algumas delas, mas vou falar todas elas aqui desde já para a gente já esclarecer, para você anotar aí. A primeira crença é: não tenho tempo nem dinheiro. Pessoal, o nosso dia tem 24 horas. Então, se o nosso dia tem 24 horas, pessoal, você, né, contando só, tô falando do dia, tá, pessoal? Tô contando o dia, né? Não tô falando de noite, né? Tô falando 48 horas. Tô falando o dia tem 24 horas. Então, se o dia tem 24 horas, pessoal, o que você faz nessas 24 horas do dia? Aí, claro, eu sei que tem pessoas que vai falar: Ricardo, eu trabalho, eu estudo, eu faço curso, tal e tudo mais. Eu tenho tempo para a família, eu dedico tempo para fazer isso. Claro, pessoal. Então, nesse processo, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Tem pessoas que usam de alguma forma, pessoal, essa certa estratégia quando o assunto é fazer mudança, porque nós estamos falando de mudança, né? Qual que é o objetivo? É mudança. Então, quando você, por exemplo, você fala a respeito de um conteúdo como este, ou você indica um livro para a pessoa fazer uma leitura, quando você de alguma forma indica um curso para essa pessoa, às vezes a pessoa, vamos supor, não é o tema dos nossos vídeos, mas vamos supor que a pessoa quer melhorar, pessoal, a vida financeira. E aí você vai lá e indica um curso para essa pessoa. Olha, tem um curso aí, na internet. Não estou aqui, pessoal, não ganho nada para poder fazer propaganda disso, mas é só apenas um comentário. Mas tem aí essa turma aí que eu acho muito legal, pessoal, conteúdo muito interessante aí do Primo Rico, toda essa turma aí. Então, tem muitos cursos hoje, pessoal, de administração financeira. Eu só estou falando de um aqui, mas tem vários cursos hoje na internet aí. Então, mas vamos pegar aqui. Então, tem esse curso aí do Thiago Nigro aí, onde que fala a respeito de como melhorar a vida financeira, como empreender, né, como fazer negócios, entende? Tem vários outros, mas vou pegar como exemplo aqui esse. Então, aí quando você indica esse curso para a pessoa, o que geralmente as pessoas falam? As pessoas falam que não tem tempo para poder fazer o curso. E pode ser para qualquer outra coisa também, pessoal. Por exemplo, você fala com a pessoa quer melhorar de vida, quer voltar a estudar, a pessoa quer, de alguma forma, fazer essa mudança, né? Terminar os estudos, fazer uma faculdade. E aí a pessoa coloca um monte de coisa, pessoal, na frente, né? Um monte, e muitas das vezes até algumas desculpas. Claro, nós sabemos que a nossa vida hoje, pessoal, o tempo hoje é muito corrido. Mas, geralmente, o que acontece, pessoal? O problema não é a falta do tempo. O problema, pessoal, é a má administração do seu tempo. E isso vai servir para todas as outras crenças aqui que nós vamos falar. Então, não é o tempo, mas é a maneira que eu administro o meu tempo. Porque uma vez, pessoal, que eu quero fazer mudanças na minha vida, eu preciso agora, e nós vamos fazer um vídeo falando a respeito disso, né? Construindo o nosso futuro, criando metas, né? Passando as nossas metas para o papel, mas também colocando essas metas para acontecer na realidade. Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Mas a primeira coisa que nós precisamos é aprender, pessoal, nos organizar o nosso tempo, pensar que o dia tem 24 horas. Hoje, pessoal, para quem quer estudar, para quem quer fazer uma faculdade, foi-se o tempo, pessoal, aonde você precisava sair do seu trabalho, ficar até 10, 11 horas da noite dentro de uma faculdade. Mas nos dias atuais, pessoal, nós temos faculdade online, nós temos hoje cursos online, nós temos hoje, pessoal, faculdade que você pode fazer de dentro da sua casa, cursos que você pode fazer de dentro da sua casa, para você terminar aí o ensino médio, fazer uma faculdade, entende? Então,
A tecnologia, pessoal, a internet em si, ela nos deu essa facilidade, ela nos deu essa oportunidade de poder estudar sem precisar sair de casa, né? Através do seu aparelho de celular, um notebook. Hoje você com o celular na mão, pessoal, você consegue fazer um curso. Talvez você não vai conseguir fazer tudo que você precisa, um trabalho, alguma coisa que exige um pouco mais, mas você consegue desenvolver muita coisa usando apenas o seu aparelho de celular. Então, o que falta muitas das vezes, pessoal, é as prioridades, é priorizar o tempo, aquilo que é prioridade, o que é prioridade para mim fazer. Se você quer voltar a estudar, se você quer fazer um curso de finanças ou qualquer outra coisa, fazer qualquer mudança na sua vida, ou para quem precisa de ajuda de um profissional também. Às vezes tem pessoas que precisam de um psicólogo, precisam de um terapeuta, precisa de um mentor, de alguém para poder auxiliar nesse processo. Então, você tem que colocar isso como prioridade e organizar o seu tempo, começar a organizar o seu tempo. Porque às vezes tem pessoas que elas falam, o dia passou muito rápido, eu fui para o trabalho, eu fiz isso. Mas às vezes nas suas horas vagas, pessoal, você gasta muito tempo consumindo conteúdos que não vão agregar valor na sua vida, que não vai produzir esse conhecimento, que não vai produzir mudança. Então, quando eu uso o tempo ao meu favor, as horas vagas, entre aspas, que estão ali, para que eu consiga fazer algum curso, para me melhorar, não precisa ser, pessoal, mudanças extraordinárias, mas se todo dia, por exemplo, você consumir um conteúdo como esse, que vai agregar valor, que vai te trazer autoconhecimento, que vai trazer mudança na sua vida, todo dia tira uma hora, organiza seu tempo. Eu mesmo, pessoal, costumo falar aí, já falei até nos meus vídeos anteriores, às vezes eu ainda tenho dificuldade, mas eu tenho o hábito de usar a agenda. Não consigo fazer tudo como eu quero, pessoal. Nem tudo sempre sai perfeito. Mas na maioria das vezes, pessoal, eu consigo alcançar os resultados que eu quero, porque eu procuro organizar o meu tempo, né, dentro dessa agenda. Então, é interessante, fica até a dica para você que quer organizar o seu tempo, que quer organizar a sua rotina. Nada melhor, pessoal, do que começar organizando isso, seja numa agenda, num caderno, ou também fazer um planejamento diário. Hoje eu costumo usar tanto a agenda, como também tenho o costume aqui de usar uma planilha, onde que eu coloco os horários de trabalhar, o horário de gravar vídeo, o horário de todas as outras coisas que eu tenho para fazer no decorrer do meu dia. Então, começo o meu dia com a minha rotina espiritual, academia, um café, entende? Um bom banho, né? E aí me preparo para mim trabalhar. Então, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, o que falta, pessoal, não é o tempo. O que falta é a organização desse tempo. Mas para não ficar muito longo, vamos para o próximo. Então, como que eu faço para resolver isso? Ricardo, primeiro, pessoal, já falamos, identificar. Então, identifica que tem um problema, aceita e agora começa a fazer mudanças em direção daquilo que você quer alcançar, ok? Então, vamos para o próximo. O primeiro não tenho tempo, então, por esse motivo, não consigo fazer as coisas que eu quero fazer. O próximo, pessoal, é assim, ó. Isso aqui tem muito a ver com autoimagem e autoestima. Então é até interessante agora para quem quer trabalhar essa questão da autoestima e da autoimagem. Olha só que crença é essa, pessoal. Os outros são melhores se comparados a mim. Então, o maior desafio que eu percebo nessa crença, pessoal, é que uma coisa, por exemplo, uma coisa é alguém chegar para você e falar assim, olha, não gostei do seu cabelo, não gostei da sua roupa, não gostei do trabalho que você fez, seu trabalho não ficou tudo tão bom, seu conteúdo não ficou tão bom. Ok. Outra coisa completamente diferente, pessoal, é quando nós mesmos criticamos o nosso trabalho. Quando nós mesmos somos o crítico daquilo que nós fazemos. Então, essa crença é uma crença, pessoal, que além de afetar muitas pessoas, isso aí também de alguma forma ou outra, isso é uma bomba para a autoestima da pessoa. Por quê?
Porque tudo aquilo que a pessoa faz está ruim. Ela nunca consegue terminar nada. Porque ela não se dá, pessoal, a oportunidade de desenvolver alguma coisa. Eu até falei no meu vídeo anterior a respeito, por exemplo, do canal. Quando eu comecei esse canal, pessoal, o meu maior desafio, na verdade, não era nem os conteúdos, porque graças a Deus eu estudo, graças a Deus eu procuro trabalhar o máximo possível para produzir um bom conteúdo. Mas a minha dificuldade era geralmente romper com esse padrão de como que as pessoas iam achar do meu conteúdo, será que ia ser aceitável? Entende? Então, só que graças a Deus, eu rompi com isso. Eu aceitei que eu tinha essa dificuldade, mas mesmo aceitando essa dificuldade, eu comecei gravando os conteúdos, estou gravando, vou continuar, independentemente dos comentários, independentemente do que eu acho que esteja bom ou não. Porque nós só sabemos, pessoal, se algo vai estar bom ou não quando a gente começar a fazer algo. Entende? Por exemplo, você é aquela pessoa que ela tem um sonho de ser um artista. Talvez alguém vai identificar com isso aqui. Ou um escritor, não sei, um desenhista, um design, né? Eu vou usar esses exemplos aqui, para a gente não ficar sempre na academia, aquela coisa toda. Então vamos usar um design, vamos usar alguém que gosta de desenhar, alguma coisa assim. Ou que tem vontade de ser um escritor, por exemplo. A pessoa que tem vontade de ser um escritor, ou alguém que tem vontade de fazer um desenho, pessoal, todos nós sabemos que quando você começa a fazer ali aqueles primeiros rabiscos, eu não sou muito de desenhar, quando eu faço algumas coisas é mais para mim, mas não tenho esse, vamos dizer assim, muito, isso, né, isso é o talento de cada um. Mas você pode reparar para você ver, se você pegar as pessoas que já desenham, que já pintam, que já são escritores, você pode ter certeza, pessoal, que quando essas pessoas começaram, muitas das vezes, isso aqui vai ajudar aqui, pessoal, eu creio que vai ajudar pessoas aqui a quebrar alguns padrões aqui, que estão impedindo aqui grandes escritores que estão nos ouvindo aqui agora, pessoas que são escritores, pessoal, tem tudo para publicar o seu livro, tem tudo para poder, já tem todo o conteúdo na mente, sabe tudo que vai escrever, mas sempre quando começa não consegue terminar, porque fica preocupado com o que os outros vão falar. E está preocupado em como vai ser o resultado daquilo. Pessoal, não importa. Faça. À medida que você começar a fazer, talvez o seu primeiro livro não fique tão bom, mas o seu segundo vai ficar melhor, vai melhorando. Isso para qualquer coisa, para quem gosta de desenhar. Então, você pode reparar, a pessoa começa fazendo alguns rabiscos que não fica tão bom. Se você pegar hoje a maioria dos artistas que trabalham nessa área aí, quem trabalha com audiovisual, quem trabalha nessa área, vamos dizer assim, produzindo alguma coisa assim, ou os tatuadores, né, se tiver alguém aí nos assistindo. Então, você pode ver, talvez os primeiros desenhos deles não ficaram bons, entendeu? Talvez as primeiras letras não ficaram tão bom e tal, porém eles continuaram fazendo independentemente até que eles conseguiram obter aquele determinado resultado. Então, quando você começa a fazer algo, pessoal, fica uma dica aqui para quem sofre desse problema, dessa autocrítica, né, de achar que sempre os outros, o do outro é melhor, sabe? É o que a gente está falando, o desenho do outro é melhor, o livro do outro é melhor do que o meu. Pessoal, quem tem que julgar isso, primeiramente, além de não ser as pessoas e muito menos até você mesmo. Porque eu só posso saber se um livro é bom depois que eu li o livro. Eu só posso saber se algo vai ficar bom depois que eu ver o resultado. Então faça até que o resultado fique pronto. E aí depois você vai, de alguma forma, definir se ficou tão bom ou não. Mas se não ficou tão bom, você pode melhorar.
mas dê alguns passos em direção. Então faça os seus primeiros rabiscos, escreva suas primeiras páginas, que eu tenho certeza, pessoal, que logo logo nós veremos resultados, grandes livros que vão partir de escritores que estavam aqui no nosso canal, de pessoas que desenham, que gostam, que querem desenvolver na área da arte, do design, ou de outras coisas também. Não precisamos ficar presos isso é geral. Então você que tem um dom, pessoal, quero falar agora para você que tem um dom, você sabe que tem esse dom, que tem essa capacidade, mas que de alguma forma fica sofrendo isso, sempre se comparando ao seu e do dele, o dos outros, perdão, e achando que o seu está pior do que os outros. Então, reconheça que você tem isso, começa a fazer mudanças a partir de agora, que você vai ver os resultados fluir a partir de hoje, ok? Então, essa é uma crença terrível. Os outros são melhores comparados aos meus. Olha para você ver, pessoal. Como que você não pode ver as coisas na sua visão, pessoal, na sua ótica. Talvez o que para você é ruim. Eu hoje, quando eu vou preparar um conteúdo, pessoal, embora eu procuro preparar o melhor conteúdo, mas eu não fico fixado nisso mais. Porque eu já ouvi várias pessoas falando que muitas das vezes conteúdos que as pessoas acharam que não ia ser nada, foram aqueles conteúdos que mais geraram visualizações, foram situações que mais geraram resultado na vida dessas pessoas. Então imagine se essa pessoa não tivesse postado esse conteúdo. Então a gente vê, pessoal, que às vezes o que para você é ruim, mas pode ser a salvação de alguém lá na frente, ok? Então não se acovarde, não deixe de cumprir os seus projetos por achar inferior o seu do outro. Não se compare com os outros. A sua comparação, pessoal, hoje eu coloquei algo para mim hoje. A minha comparação, entre aspas, né, vamos dizer assim, ou a minha briga, entre aspas, é eu comigo mesmo, pessoal. É eu comigo mesmo. Eu não tenho que ficar me comparando com o vizinho da direita com o vizinho da esquerda, não. Se o vizinho da esquerda comprou um carro, se o da direita comprou outro, mas o meu ainda é esse aqui, não me interessa. A minha luta é comigo mesmo. Então, nós precisamos parar de ficar olhando para o outro e começar a focar nos nossos projetos, ok? Então, essa é uma dica que eu gostaria de deixar para vocês. Qual que é a próxima, pessoal? Eu também já vou riscando aqui, se vocês vai anotando, pessoal, vai marcando um xizinho aí. Qual que é a próxima que eu vou falar que alguém vai identificar? Essa também é uma terrível, pessoal. Já é tarde para começar coisas novas. Pessoal, que crença terrível é essa crença, pessoal. Olha, pessoal, nunca é tarde para poder se fazer mudança, pessoal. Nós temos visto na prática nos dias atuais. O problema é que essas pessoas que têm essas crenças, pessoal, o que geralmente acaba acontecendo? Ela se fecha nesse mundinho. E ela, nessa hora, que aí é aquilo que é interessante, nesse momento é que é onde que a pessoa deveria ver a vida à sua volta e ver que hoje é o que a gente está falando, com a ajuda do YouTube, com a tecnologia, com a internet à sua disposição. Nós temos visto aí, pessoal, pessoas formando na faculdade com idade, 60 anos de idade, né? Eu não digo 80 não, mas de 60 até 70 anos de idade. A pessoa, às vezes era o sonho final que a pessoa tinha. Talvez ela nem vai exercer aquela função, mas só dela ter o diploma, para ela já está satisfeita com isso. Então, você dizer que é tarde demais para começar coisas novas, pessoal, não é a realidade. Todos os dias tem pessoas mais velhas no mundo do empreendedorismo. Se você for pegar, pessoal, não vou lembrar aqui agora o nome dessa pessoa, mas foi um dos criadores de uma comida do frango frito. Não tô tentando lembrar o nome aqui para falar com vocês. Eu sei que quem desenvolveu essa marca lá nos Estados Unidos, quem desenvolveu esse questão da alimentação, essa pessoa, quando ele começou,
ele já estava com cheque de aposentadoria, pessoal. E tudo que ele tinha, pessoal, era uma receita que ele tinha ganhado lá, não sei se era da avó, se alguém souber aí desse negócio, compartilha com a gente aí. Tudo que ele tinha era uma receita de frango. E com cheque de aposentadoria, pessoal, ele começou a buscar ali, de alguma forma, ajuda para poder tentar parcerias para ajudar ele fazer com que essa receita se tornasse famosa. Ele buscou muitas parcerias, não conseguiu, mas chegou um determinado momento que ele conseguiu, pessoal. E hoje é uma das marcas mais famosas no mundo inteiro. Se eu lembrar até o final desse vídeo, vou falar com vocês aqui. Então, quando você pega também grandes artistas aí, pessoal, pintores, tem muitas pessoas, escritores, vocês vão ver que são pessoas que publicaram seus livros, pessoal, com 50 anos de idade, 60 anos de idade, entende? Então, nunca é tarde para poder começar, nunca é tarde para poder fazer mudança. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos saúde para poder desempenhar alguma coisa, faça, não fique esperando que o outro vai fazer por você, entende? Então, essa crença é uma crença que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Achar que é tarde para poder começar alguma coisa, fazer um curso, fazer uma faculdade, mudar de trabalho, empreender, abrir um negócio, sabe? Não existe limite, pessoal. O limite quem impõe é você. Você é que impõe o limite. E no dia que você tirar, que você romper com essa barreira, você vai ver, pessoal, que nada mais é capaz de te parar, ok? Então, essa é uma crença que você, identificando, aceite e comece a fazer as mudanças necessárias que você quer fazer. Outra crença, pessoal, que impede muitas pessoas e que faz com que muitas pessoas interrompam seus projetos pela metade. É uma crença, presta atenção. Ela diz assim, ó, não vou conseguir ou aguentar. Geralmente, quando você, pessoal, assume uma responsabilidade para fazer alguma coisa que você não estava, vamos dizer assim, que você não tinha aquela rotina. Porque tem pessoas que não entendem que muitas das vezes é o seguinte, todas as vezes que nós fazemos alguma mudança na nossa vida, pessoal, nós automaticamente também acabamos por assumir outras responsabilidades, que nós já falamos aqui, mudança gera mudança. Então, às vezes a pessoa quer fazer uma mudança, mas a mudança em si não é a questão. É a energia, é o que a pessoa vai ter que investir para poder fazer aquilo. Igual quando a gente fala a respeito de pessoas que querem ganhar dinheiro ou que querem fazer mais dinheiro, construir riqueza. A vontade por si só, ela não é o suficiente. É o que a pessoa vai fazer a partir desta decisão. Então a pessoa vai começar a estudar sobre finanças, sobre administração, como investir melhor o seu dinheiro. Ou pode ser, nesse caso que eu posso usar esse exemplo também, para quem quer perder peso, ou para quem queira, de alguma forma ou de outra, buscar uma vida saudável, se alimentar melhor. Pessoal, todas essas decisões vão implicar de nós uma certa disciplina. E eu já falei aqui a respeito disso, que o que não nos deixa desistir dos nossos projetos e dos nossos sonhos é a disciplina que nós temos com essa rotina. Porque não adianta você querer fazer mudança se você não tiver uma disciplina, porque quando essa crença vier, você vai largar as coisas no meio do caminho. E o pior de tudo é que tem pessoas que muitas das vezes, pessoal, costuma abandonar quando já está quase chegando para alcançar o resultado que elas queriam. Às vezes a pessoa falta pouco, falta 10%, de 100% já conseguiu 90%. E quando chega faltando 10% para poder concluir uma faculdade, para concluir
algum empreendimento ou qualquer outra coisa, igual a gente está falando, aquela adaptação daquela rotina, alimentação, academia, musculação, qualquer outra coisa. Então, quando a pessoa chega num determinado momento, aí começa a vir essa crença. E aí a pessoa começa o problema é que as palavras, pessoal, de certa forma, elas têm um poder tanto de te motivar, quanto também de te trazer desmotivação. Então, se você começa... O problema quando está só no pensamento, entre aspas, está tudo bem, você consegue lidar. Só que quando você começa a declarar isso, pessoal, aí acabou. E aí vem aquela coisa também que muitas das vezes, o problema que geralmente o que acontece, essas pessoas acabam também compartilhando com outras pessoas que não estão nem aí para a vida delas. E aí acaba também desmotivando essas pessoas. E aí acaba falando, é verdade, eu acho que não vale a pena você continuar. Aí vem outro de lá também e fala assim, ó, fulano, eu também sempre achei que isso não era para você. E aí o que acontece? Essa pessoa acaba de fato desistindo daquilo que começou a fazer. Então, essa é uma crença que você precisa identificar e começar a trabalhar em cima disso também. É possível você fazer mudança, não importa com que você trabalhe, não importa a decisão que você tomou para fazer mudança na sua vida. Isso não é uma verdade, tá, pessoal? Qualquer coisa que você imponha disciplina, paciência e persistência, você consegue alcançar os resultados que você quer alcançar. Então, essa é mais uma crença. Nós vamos trabalhar agora, pessoal, só mais uma para o vídeo também não ficar um vídeo muito grande. E aí, o próximo vídeo nós vamos dar continuidade trabalhando a respeito dessas crenças limitantes. Então, já falamos aqui sobre pessoas que acham que é tarde demais para começar alguma coisa, outros que acham que não vai conseguir, não vai aguentar porque está difícil. Cara, pessoal, claro, na vida é isso, é esforço, pessoal. É esforço, nós precisamos esforçar para poder alcançar alguns resultados. Tem coisas que vêm na nossa vida, vai ter momentos que as portas se abrem, nós vemos oportunidades acontecendo de maneira... não é nem fácil, mas às vezes, né, a vida nos favorece de algumas formas. Mas se você também não estiver disposto a fazer algumas coisas, você não vai conseguir alcançar os resultados que você quer obter. Então não desista, tá, pessoal? Continue firme. Eu estou aqui para te dar, pessoal, esse apoio, dizer para você, você não tomou, você não fez uma escolha errada, pessoal. Sabe, essa voz que está aí na sua mente, dizendo que você não vai aguentar, pessoal, ela está te impondo um limite, mas você é a pessoa que pode mudar tudo isso, sabe? Quando você conseguir terminar essa faculdade, quando você conseguir terminar, virar essa chave do empreendedorismo, virar essa chave na carreira profissional, como eu disse, para quem é escritor, para quem quer trabalhar com design, ou para quem quer trabalhar como influência digital também, ou qualquer outra coisa. Quando você conseguir, pessoal, alcançar esse resultado, sabe o que é o bom? Isso aqui vai ficar uma dica legal, que vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a terminar esse processo. O maior objetivo que nós temos na nossa vida, pessoal, a maior motivação que nós temos que buscar para alcançar os nossos resultados é pensar que quando esses resultados forem obtidos, não vai ser só nós que vai se beneficiar deles. Mas nós temos que pensar na quantidade das pessoas que vão se beneficiar também através dos nossos resultados. É os nossos filhos, é a nossa família, é as pessoas que estão à nossa volta, é a vida das pessoas que nós vamos impactar quando nós conseguimos obter aquele resultado tão esperado. Então, quando você consegue alcançar aquele corpo que você gostaria de ter, quando você consegue concluir aquela faculdade, alcançar aquele resultado, muitas pessoas também vão se motivar e também vão querer fazer mudança na vida delas através da sua história. Então, não deixe essa voz te fazer desanimar do que você está fazendo, ok? Então, essa é uma dica que eu gostaria de deixar para vocês.
Agora, vamos continuar aqui, pessoal. Outra crença também, essa também nós já falamos, mas ela também está muito ligada aqui à questão às crenças anteriores, mas nós vamos falar. É a crença de não se achar bom o suficiente. Eu acho que com essa aqui nós poderíamos ter fechar aqui a respeito de crença e nós damos continuidade no próximo vídeo. Pessoal, essa aqui é uma das que mais demonstra o sentimento de incapacidade. Isso aqui, pessoal, é um trauma. Eu tô com o conteúdo já preparado, mas eu não vou passar ele agora, porque eu quero trabalhando nas sequências crenças, depois nós vamos entrar sobre emoções, como as nossas emoções nos afetam. Nós vamos entrar aqui também na questão de temperamento, nós vamos trabalhar tudo isso aqui nesses vídeos, mas eu preciso trabalhar na sequência para não virar uma mistura de todas as coisas e também acabar embolando e a gente não entendendo nada. Então vamos trabalhar por etapas, de forma organizada e nós vamos chegar lá. Mas esse aqui, pessoal, mais do que uma crença, é um trauma. Não vou entrar detalhadamente a respeito disso, mas isso vem, já falei aqui, pessoal, da questão da infância, sabe? Do sentimento de abandono, do sentimento de incapacidade. Muitas dessas pessoas cresceram ouvindo a vida inteira dos pais que não eram capazes, que não iam ser nada na vida, entende? E isso aí acabou, pessoal, afetando não só a autoestima, mas afetando todo o psicológico dessa criança que hoje se tornou um adulto e continua carregando esses mesmos traumas. Então, a pessoa sempre vai achar incapaz para qualquer coisa. Isso é para relacionamento. E às vezes quando você vê a pessoa, é até difícil, porque às vezes a pessoa já perdeu vários relacionamentos, já perdeu várias oportunidades de trabalho, de negócios e muito. Essa é uma das crenças que também mais afeta a vida das pessoas nos dias atuais. Porque a pessoa que não se sente bom o suficiente, essa pessoa, quando ela estiver num relacionamento, provavelmente, pessoal, ela vai sabotar os seus relacionamentos, porque ela vai achar que ela não consegue manter um relacionamento. Se ela tiver de passar por uma próxima etapa, por casamento, ela sempre vai falar que não é bom o suficiente para aquela pessoa. E às vezes a outra pessoa vai estar o tempo todo do outro lado, tentando motivar, tentando mostrar para aquela pessoa os pontos positivos, mas o problema é que se essa pessoa mesmo não identificar essa crença, esse trauma, ela não consegue fazer mudança. E nesse caso aqui, pessoal, é até interessante. Quando a pessoa identifica esse trauma, essa crença, é interessante, pessoal, buscar a ajuda de um profissional, porque todas essas crenças que nós estamos falando, dá para poder identificar, dá para poder fazer mudança sem precisar da ajuda de um profissional? Dá, pessoal. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Cada um sabe a sua dor, cada um sabe onde que dói mais, onde que o calo aperta. Então, eu não posso aqui generalizar e dizer que todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo aqui vão conseguir ouvir o que eu estou dizendo e vão conseguir fazer mudança só a partir de aceitar, porque precisa de fazer um processo terapêutico, identificar onde que está esse trauma, onde que aconteceu, entende? Para poder reestruturar novamente essa criança, esse adulto e fazer essa pessoa fazer essa mudança aí de personalidade, de pensamento, ok? Mas para quem tem facilidade, conseguiu identificar o que eu estou falando aqui, pessoal, dá para poder fazer mudança sim. Se você quer, se você se colocou nesse caminho, nessa jornada de fazer mudança, você consegue identificar esse trauma e você consegue, de alguma forma ou outra, ressignificar a sua estrutura psicológica e fazer mudança na sua vida. Então, esse é um trauma terrível. A pessoa não se achar bom o suficiente. Por quê?
Tudo que ela começar a fazer é o que nós falamos aqui, para quem quer desempenhar um papel de escritor ou desenvolver algo novo, porque todas as vezes que ela começa a fazer algo novo, ela sempre vai bater de cara com essa crença de não se achar o bom o suficiente, o bom para se relacionar com alguém, o bom para poder desenvolver uma tarefa, para poder, de alguma forma, escolher uma carreira profissional. Quando ela vai empreender, ela tem dificuldade de empreender, porque como que ela vai fechar negócio? É por isso, pessoal, que eu costumo dizer, pessoas que trabalham com empreendimentos, empreendedores, empresários, se essa pessoa não for uma pessoa bem resolvida, pessoal, emocionalmente na sua vida, ela vai quebrar, ela vai dar ruim nos negócios. Porque se você conhece uma empresa, pessoal, eu já ouvi um ditado e esse ditado é muito certo. Mostre-me uma empresa bem-sucedida que eu lhe mostrarei um empresário emocionalmente bem resolvido. Mas mostre-me uma empresa quebrada que eu vou te mostrar um empresário emocionalmente quebrado. Então isso mostra, pessoal, que a empresa, que o negócio é o reflexo do seu patrão. Então, primeiro a pessoa precisa se curar, se tratar, para poder depois abrir negócio, ok? Então fica a dica, talvez você tenha passado por isso aí, já tentou abrir algum negócio, já tentou empreender, não deu certo, talvez seja a hora de você tentar aí identificar que o que está te sabotando, pessoal, essa ideia de nunca se achar que você é bom o suficiente para poder concluir aquilo que você faz, ok? Todos nós, pessoal, somos dotados de dons e de talentos. Então, quando a pessoa tem esse tipo de crença, ela precisa começar a trabalhar num processo, nós já falamos aqui de PNL, Programação Neurolinguística, de terapia, um bom profissional para te ajudar, pessoal, quebrar esse bloqueio, tirar essa crença e fazer você enxergar a vida em uma nova perspectiva, ok? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, pessoal, hoje nós vamos trabalhar apenas essas, mas eu vou falar as demais aqui, vocês escrevem aí, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade falando dessas outras crenças. Então, anote aí, pessoal, olha, outra crença que as pessoas carregam muito, não sei tudo o que eu preciso. Na verdade, né, pessoal, nem todo mundo sabe, ninguém sabe de todas as coisas. Enquanto nós estivermos nessa terra, pessoal, nós vamos ser eternos aprendizes. Então, todo dia, cada dia surgem informações, pessoal. E cada dia outras informações ficam obsoletas. Então, o conhecimento ele vai mudando todo dia. Então, não tem como você querer saber de tudo. Nós vamos sabendo, nós vamos aprendendo à medida que nós vamos desenvolvendo. Mas a realidade é que enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos estar o tempo todo, pessoal, aprendendo coisas novas. Então, só isso que eu queria falar, nós vamos trabalhar isso no próximo vídeo, que eu sei que tem pessoas que sofrem com isso. Não consigo me organizar. Olha para você ver, pessoal, outra crença, nós falamos isso aqui mais para frente, né, anteriormente, que a falta, como se resolve a falta de organização? Sendo uma pessoa organizada, pessoal. Começando a se organizar, mesmo que nos mínimos detalhes. O problema é que muitas das vezes as pessoas querem fazer mudanças grandes demais. Então, identifica e começa a fazer mudança. Nós vamos trabalhar isso nos próximos vídeos. É possível se organizar. Eu também já fui, pessoal, uma pessoa desorganizada. Eu já fui uma pessoa que tentava fazer as coisas e não conseguia. Mas graças a Deus eu fiz essa mudança na minha vida e todos os dias procuro dar continuidade. Mudança, organização é um processo de disciplina de todos os dias. Todo dia você se organiza, ok? Mas vamos falar isso no próximo vídeo. Outra coisa interessante, outra crença limitante muito forte, olha o que as pessoas dizem que não merece sucesso ou coisas boas. Como assim, pessoal? Então, quer dizer que essa pessoa só veio no mundo para sofrer, para poder ter desilusão, para poder perder, para poder, de alguma forma, ser prejudicada? Claro que não, pessoal. Deus, o nosso Criador, né? Para quem crê, para quem não crê também, tá tudo bem. Mas para quem crê, sabe muito bem, pessoal, que nós temos um Deus
que criou todas as coisas, pessoal. Um Deus que é dono do ouro, que é dono da prata, todo o universo, pessoal, está no controle dele e nos criou para ser a imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança? É ser também pessoas criadoras, pessoas produtivas, pessoas prósperas, pessoas abundantes. Então, não venha, porque essa para mim é uma das que não, a pessoa vem dizer para mim que não merece sucesso, que não merece coisas boas. Isso é uma plena de uma crença limitante, ok? A outra, pessoal, é essa aqui, ó, e a última. Não sei como resolver esse problema. Olha, se nós tivéssemos a chave, pessoal, para solução para tudo na nossa vida, se todo mundo carregasse, vamos dizer assim, né, uma chave para resolver todos os problemas, apareceu um problema, resolvo, apareceu um problema, resolvo, pessoal, então você precisa procurar essa pessoa, porque a gente sabe, os desafios da vida, pessoal, qual que é a finalidade de vida? Nós já falamos aqui, os maiores desafios da nossa vida, pessoal, é lidar com os problemas que surgem ao longo do caminho. Só, pessoal, que o último trauma que eu ia falar, que a última crença, está ligada a essa crença também, que é a crença, pessoal, a pessoa que carrega a crença de desastre e de doença. Essa também é uma das piores crenças. A pessoa que ela, para todo dia, pessoal, ela carrega um problema. A pessoa que todo dia carrega uma crença de desastre, de problema, de doença, ela só se vê doente, ela só se imagina doente. Você já deve ter ouvido falar, pessoal, que tem pessoa que essa crença é tão fixa nela, que tem hora, pessoal, que ela sente uma dor de cabeça, o que ela faz? O problema é que isso muitas das vezes afeta tão grave a vida da pessoa. Ela sente uma dor de cabeça, ela corre para o médico, ela acha que é um tumor. A pessoa sentiu uma dor de barriga, ela acha que é um câncer. Então, essa pessoa, ela chega no médico, o próprio médico já sabe quem que é aquela pessoa. Então, o próprio médico fala que assim, calma, você só está tendo, como se diz, é um mal-estar, é um desconforto. Então, são pessoas que vivem com a crença de doença e de catástrofe. Então ela está o tempo todo prevendo coisas ruins, ela está o tempo todo prevendo que ela vai entrar no avião, o avião vai cair, que ela vai entrar no ônibus, o ônibus vai bater, que alguém da família vai morrer. Isso é uma crença, pessoal. Isso não quebrar essa crença, essa pessoa sofre demais. Então, como eu falei, pessoal, nós não vamos trabalhar tudo aqui de uma vez, porque são muitos conteúdos, mas essas são algumas das crenças, pessoal, que bloqueia a maioria das pessoas. Então, e na nossa busca pelo autoconhecimento, nessa nossa busca de desenvolvimento pessoal, nós vamos trabalhar cada uma dessas crenças, nós vamos ressignificar, pessoal, a nossa estrutura psicológica, fazer as mudanças que são necessárias na nossa vida para que a gente consiga fazer mudança, romper com essas crenças, para que a gente consiga fazer uma mudança que de fato, pessoal, venha gerar resultados na nossa vida. Não vou dizer, pessoal, que ao longo da nossa caminhada, essas crenças, esses problemas não possam ressurgir. Eu já até falei aqui, né, dos fantasmas, né? Então tem momentos na sua vida que isso possa ressurgir de novo. Mas o interessante é que agora que você já sabe, você já tem a sua consciência, a sua mente já está fixada nisso, você já vai ter uma facilidade de identificar isso mais rápido, e aí automaticamente é aquela questão que a gente falou, daquele questionamento. Então você já sabe falar, quando esse problema vier, quando essa crença vier, você já sabe, não é aquela crença, eu não aceito, não faz sentido, entendeu? A minha vida é assim, eu nasci para o sucesso, eu nasci para vencer, isso aqui não faz sentido, e pronto, acabou. Então, esse vídeo de hoje, pessoal, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que tenha agregado valor na vida de cada um. Nós estamos trabalhando nesses vídeos, às vezes
Às vezes a gente vê os comentários, algumas pessoas dizendo que são vídeos repetitivos, mas tem coisas que nós precisamos repetir, pessoal, porque a repetição é a mãe do aprendizado, né? Então tem hora que nós precisamos voltar em alguns assuntos, tem hora que nós vamos falar de coisa nova. E como eu falei, os nossos conteúdos mais para frente, eu estou trabalhando nele, já tenho os conteúdos prontos, estou trabalhando em alguns outros, que nós vamos identificar como as nossas emoções nos afetam, os nossos temperamentos, vamos trabalhar, porque o autoconhecimento, pessoal, é crescimento, é desenvolvimento. E não tem como eu desenvolver, pessoal, sem me conhecer. Então nós vamos conhecer nossas emoções, nós vamos conhecer os nossos temperamentos e aí nós vamos criar, pessoal, nós vamos fazer um processo de criação dessa pessoa, dessa imagem que nós queremos ter de nós mesmos. Então, para isso, mais uma vez eu quero pedir você que se inscreva nesse canal, pessoal, compartilhe o nosso conteúdo, faça os seus comentários, vamos continuar aí nessa jornada junto, porque eu tenho certeza, pessoal, que muito em breve nós vamos começar a colher os frutos de tudo isso que tem sido produzido aqui. Então, se esse canal, pessoal, tem sido luz, tem sido bênção, tem sido um canal de mudança na sua vida, mais uma vez, compartilha esse conteúdo e vamos junto nessa jornada do autoconhecimento e da mudança de vida, ok? Então, mais uma vez, quero agradecer vocês, fiquem com Deus